Fala galera, questão 83, questão de geografia agrária. Aqui a gente está falando de conteúdos, ok, relacionados ao campo, né? A produção do campo, seja agricultura, seja pecuária, porém, a geografia agrária ela caminha na competência de área 4, tá bom? E ela também caminha na competência de área 6. Aqui especificamente a gente está falando da competência de área 4, da habilidade número 19. E isso, 19 A habilidade 19, ela vai falar o quê? Dos impactos das tecnologias no espaço rural e no espaço urbano, né? Então, sempre que se desenvolve, a partir da técnica humana, alguma nova tecnologia, e lógico, entenda que o investimento em tecnologia dentro de uma cadeia produtiva, ela visa sempre o ganho de produtividade. Aí você associa imediatamente, já que eu estou falando de campo, né? Associa a Revolução Verde. Associa atualmente a agropecuária 4.0. Bora ler a questão primeiro. A acidez superficial dos solos, caracterizado pelo excesso de íons de hidrogênio de alumínio na solução do solo, acompanhado de baixos teores de cálcio, afeta negativamente o desenvolvimento radicular, a absorção de nutrientes e o crescimento do feijoeiro, refletindo diretamente na produtividade. Assim, existe uma prática para corrigir a acidez. Pronto, então ele já falou as palavras-chave que nós necessitávamos. A acidez superficial do solo, ok? Que é uma característica da condição daquele lugar, onde ele diz que afeta negativamente, né? Esse teor de acidez ele afeta negativamente o desenvolvimento radicular, a absorção de nutrientes e o crescimento do feijoeiro, refletindo diretamente na baixa produtividade. Assim, existe uma prática para corrigir essa acidez. Assim, existe uma prática para corrigir essa acidez. Neutralizar o alumínio trocável e fornecer cálcio e magnésio para a cultura, proporcionando maior crescimento das raízes e incrementos na produtividade. Aí a gente tem que lembrar do seguinte, que aqui no Brasil existe um espaço chamado Cerrado. E hoje a maior fronteira agrícola, mais recente, que recebe muitos investimentos, Matopiba. Aqui eu estou falando especificamente da produção de soja, de milho, do arroz, ok? A produção, por exemplo, de batata, que é associado, né, basicamente à soja. Você tem a pecuária que é desenvolvida, tá bom? O algodão, enfim. Gente, o Brasil é um país que acompanhou essa evolução na Revolução Verde, ali década de 60, 70, e a grande responsável por isso foi, além dos investidores, o Estado, a partir de uma empresa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, que no entendimento que havia uma necessidade por parte do governo federal de começar a estancar esses investimentos que saíam do Brasil, principalmente para o Paraguai, de mantê-los eles aqui dentro e trazê-los de fora. E buscava-se um espaço para produzir. E esse espaço, os vazios demográficos relacionados à atividade que poderia ser associada à atividade do campo, era o Cerrado. Então, o Cerrado, ele tinha clima interessante, hidrografia interessante, okay? A própria estrutura da vegetação da região também era interessante, poderia sim conectar com os centros a partir de uma infraestrutura de transporte, mas tinha algo que dificultava aquela ocupação, que desinteressava. E aí, quando foi feito esse estudo, era a característica do solo. Então, é a hora que a Embrapa entra. E o que foi que aconteceu? Um aumento do espaço agricultável. E o aumento do espaço agricultável se deu por meio dessa técnica que ele citou. Existe uma prática para corrigir a acidez, que é adicionar justamente um corretivo à base de calcário no solo. Como é o nome dessa técnica? É a associação de culturas, como ele está propondo aqui na letra E, a técnica utilizada. Que técnica é essa? Associação de culturas? Não. Aí entre uma safra e outra eu coloco uma produção, ok? Rotação de culturas, isso é uma técnica de conservação do solo. Eu dividi o solo em 4 pedaços e a partir daí, né, você organizar um repouso, organizar aí uma cana-de-açúcar, organizar aí, por exemplo, um feijão e colocar, por exemplo, um rebanho bovino, né? Então, essa organização é que eu chamo de rotação de culturas. Hidroponia, o cultivo de algumas plantas sem solo. A silvicultura, que é o cultivo de plantas, né, de árvores, tá certo? Em resumo é isso, né? O cultivo de espécies silvestres, mas é você, por exemplo, plantar eucalipto para depois derrubá-lo e utilizar a matéria-prima para a produção de papel. Agora sim, a técnica utilizada com a finalidade justamente de corrigir o teor de acidez de solo é a calagem, beleza? Valeu, pessoal!